Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos quase finalizando os exercícios preparatórios para a nossa consagração a São José. Exercícios esses que nos levaram a conhecer melhor São José e a buscar ter mais intimidade com ele e até mesmo melhorar a nossa adesão à vontade de Deus. Hoje nós vamos meditar ainda mais uns títulos de São José atribuídos em sua ladainha. Terror dos demônios, rogai por nós. Mas para que essas meditações, esses exercícios possam nos melhor preparar, possam fazer efeitos e nos despertar para o que Deus tem para nós, nós vamos suplicar o Espírito Santo sobre nós. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, vinde Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, enchei-los bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, dai à vossa igreja, que espere e deseja, vossos 7 dons, dai em prêmio ao forte, uma santa morte, alegria eterna, amém, aleluia, terror dos demônios, rogai por nós, suplicando a São José que venha nos defender, que venha nos livrar de todas as ciladas inflamáveis do maligno e que também nos ensine a nos conhecer, nos ajude a nos conhecer, para que possamos vencer a nossa concupiscência. Conhecendo-nos, nós seremos mais fortes, porque a graça de Deus vai poder agir e nós vamos poder dar a Deus a vitória. Vamos abrir com um pensamento da Venerável Maria de Agreda, essa meditação de hoje. Jesus, Maria e José seguiram seu caminho através de várias cidades no Egito, afugentando os demônios não apenas dos ídolos, mas de muitos corpos possuídos, e curando muitos que estavam séria e perigosamente doentes. Jesus, Maria e José seguiram seu caminho através de várias cidades no Egito, afugentando os demônios não apenas dos ídolos, mas de muitos corpos possuídos, e curando muitos que estavam séria e perigosamente doentes. Os demônios temem Jesus e Maria. Você sabia que eles também temem São José? É verdade, os demônios são absolutamente aterrorizados por São José. Isso acontece porque apenas ele é o esposo da Virgem Imaculada e pai de Jesus Cristo. São José é a porta de entrada para Jesus e Maria. Tudo que o toca se torna uma relíquia. Ele salvou de Herodes o Salvador, passou décadas em adoração, exerceu autoridade paternal sobre Jesus e fez com que fosse possível a Jesus e Maria oferecer o sacrifício de cada um deles no Calvário. Os demônios têm motivos suficientes para ter medo da pessoa de São José. Tamanha é sua grandeza. São José era um matador de dragões. Terror dos demônios é o mais singular entre os títulos de São José. Trata-se de um título temível e imponente, o título de um guerreiro. O lírio que São José segura em sua mão é uma arma espiritual poderosa, uma espada de pureza. Ela tem o poder de perfurar dragões que cospem fogo, os demônios, e dominar toda forma de imundície e escuridão. O lírio que ele empunha é uma ameaça a todas as forças imundas de Satanás. Os demônios ficam aterrorizados com a simples menção do nome de São José. Eles temem tudo que lhe seja relacionado. Quão atemorizados eles ficam? Você deve estar se perguntando. Bom, atemorizados o suficiente para temê-lo enquanto dorme. Enquanto repousa, São José conversa com Deus. Não importa se sua mente e seu corpo estão descansando. O espírito de São José
está sempre atento e pronto para proteger, defender e lutar por Jesus, Maria e as almas. Quando se levanta de seu sono, os demônios sabem que ele fará prontamente a vontade de Deus e impedirá suas más intenções. Estando São José acordado ou dormindo, todo o inferno treme perante o Pai e o chefe da Sagrada Família. São José é um homem quieto, mas não tímido. Apenas um olhar seu já faz com que todo o inferno bata em retirada. Uma palavra que sai de sua boca derrota as forças das trevas como um machado derruba um campo de árvores. Quem pode se levantar contra você se o terror dos demônios o protege? Peça a intercessão de São José, não tenha medo. Quero lhe fazer esse desafio. Peça, deixe São José lhe defender. São José o protegerá contra Satanás e seus demônios. Satanás não é um mito, nem o são os espíritos malignos e demônios. O mundo considera que essas criaturas saíram de contos de fadas e lendas, mas elas são reais. Estamos em uma batalha espiritual. Satanás e seus demônios estão logo atrás de você. São Pedro oferece a seguinte descrição do diabo e das ameaças infernais que ele nos coloca. Isso está lá na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos de 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o demônio, vosso adversário, anda ao redor, como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe, fortes na fé, sabendo que os vossos irmãos espalhados pelo mundo sofrem as mesmas coisas. Para derrotar o diabo, você precisa de Jesus, Maria e São José, e dos ensinamentos e sacramentos da Igreja Católica. Todo cristão precisa da verdadeira e poderosa paternidade espiritual de São José. Você é um filho, uma filha de São José. Não importa se você tem 6 anos ou 60. O próprio Jesus referiu-se a homens adultos nas margens do mar da Galileia, como crianças. Jesus é Deus e designou São José para ser nosso amável Pai espiritual. Nos momentos de medo, opressão, perigo mortal e tentação extrema, corra para seu Pai espiritual. Ele lutará por você. O terror dos demônios está pronto para combater dragões por você. Mas é interessante, né? Esse título de São José de terror dos demônios. Já teve numa outra meditação que nós lemos um pensamento de um dos beatos em que ele disse que ao simples pronúncia do nome de São José, os demônios fogem. Mas vamos continuar essa meditação terror dos demônios. Nós abrimos com o pensamento de Santo Antônio Maria Claret. Ó glorioso São José, rogai por mim, assisti-me e defendei-me de Satanás. Depois da Virgem Maria, os demônios temem São José, mais do que a qualquer outro santo. O diabo tem mais medo de São José do que do Papa. Como isso é possível? O Papa não é o vigário de Cristo? Sim, mas o Papa é apenas o vigário de Cristo, não é o Pai de Cristo. O vigário de Cristo possui autoridade sobre o corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Mas São José tem o dom e o poder extraordinário da intercessão paterna no céu. O poder de São José é maior do que o do antigo José, do que o de Moisés, de Josué e do de São Pedro. O poder de São José é maior do que o do antigo José, do que o de Moisés, de Josué e do que o de São Pedro. Quem nos diz isso é o beato Guilherme José Chaminade. O poder de São José é realmente extraordinário, somente ele porta o título de terror dos demônios. O que fez esse título singular ser tão extraordinário é o fato de São José não ter sido papa, sacerdote, monge ou mártir. São José era leigo. Como a maioria dos leigos é pai e marido, é sua paternidade amável, em especial, que lhe dá um poder de intercessão extraordinário. Você já ouviu falar do beato Bartolo Longo, que viveu em fins do século XX e começos do século XX? Aliás, desculpa, volta lá. Você já ouviu falar do beato Bartolo Longo, que viveu em fins do século XIX e começo do século XX? Nasceu em Latiano, Itália, no seio de uma família católica devota. Na juventude estudou direito na Universidade de Nápoles.
depois de deixar-se arrastar por diversas ideologias políticas, tornou-se anticatólico, opondo-se radicalmente ao que acreditava serem contos de carochinha do catolicismo. Em pouco tempo, passou da adesão a ideologias nacionalistas ao envolvimento com o espiritismo. Isso o levou a participar de diversas sessões e, por fim, ordenar-se sacerdote de Satanás. O envolvimento com o ocultismo e o espiritismo deixou Bartolo vazio e infeliz. Sofreu alucinações, pesadelos torturantes, esgotamento nervoso, males no corpo e depressão severa. Em busca de orientação, procurou um amigo e um padre dominicano e começou a experimentar uma conversão radical. Temendo pela própria alma, renunciou ao espiritismo e às suas práticas e retornou ao catolicismo da juventude. Em agradecimento pela sua libertação do ocultismo, ingressou na Ordem Terceira dos Dominicanos e dedicou a vida à difusão do Rosário, principalmente renovando a fé católica na antiga cidade de Pompeia e construindo ali a Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Era muito devoto de São José, rezava ele todos os dias e tinha um carinho especial pelo seu título de terror dos demônios. Bartolo tinha um amor tão grande por São José que escreveu um volumoso livro de meditações e orações ao santo, para ser usado no mês de março. Bartolo Longo, ex-sacerdote satânico, foi beatificado por São João Paulo II em 1980. Olha outro pensamento deste beato. É uma grande bênção para as almas estar sob a proteção de um santo cujo nome faz com que os demônios tremam e fujam. É uma grande bênção para as almas estar sob a proteção de um santo cujo nome faz com que os demônios tremam e fujam. Outro pensamento do beato Bartolo Longo. Pronuncie frequentemente e com grande confiança os nomes de Jesus, Maria e José. Seus nomes trazem paz, amor, saúde, bênçãos, majestade, glória, admiração, alegria, felicidade e veneração. Seus santos nomes são uma bênção para os anjos e os homens, e um terror para os demônios. Os cristãos devem sempre ter os nomes de Jesus, Maria e José nos corações e nos lábios. A vida do beato Bartolo Longo nos dá mais provas de que as glórias de São José são inumeráveis e de que o demônio se aterroriza por todas elas. A paternidade de São José aterroriza o demônio. A humildade de São José aterroriza o demônio. A caridade de São José aterroriza o demônio. A pobreza de São José aterroriza o demônio. A pureza de São José aterroriza o demônio. A obediência de São José aterroriza o demônio. O silêncio de São José aterroriza o demônio. O sofrimento de São José aterroriza o demônio. A oração de São José aterroriza o demônio. O nome de São José aterroriza o demônio. O sono de São José aterroriza o demônio. Dessas glórias, duas em particular precisam ser destacadas nos dias de hoje: a paternidade de São José e a pureza de São José. Elas precisam ser enfatizadas porque todos os homens, leigos e clérigos, precisam perceber o poder que a paternidade e a pureza têm sobre as forças das trevas. Toda paternidade é uma ameaça a Satanás. Por séculos o demônio desfrutou da realidade de que pouquíssimos cristãos rezavam a São José e recorriam à sua intercessão paternal. Hoje Deus quer tornar a paternidade conhecida e imitada pelo mundo. Isso apavora Satanás. O demônio sabe o que a intercessão de São José é capaz de fazer. Se os homens se parecerem com São José, o reino de Satanás será destruído. Satanás também odeia a maternidade. Claro, a desdenha e teme a Virgem Maria de maneira especial. As mulheres são as portadoras da vida, e o demônio odeia a vida. Satanás odeia a paternidade por causa do poder inerente a toda paternidade. Toda paternidade tem sua origem em Deus e encontra seu modelo terreno em São José. Toda paternidade tem o poder de combater o mal. Lúcifer tem medo da paternidade de São José, mais do que a qualquer outra paternidade das criaturas, porque sabe que não há pessoa criada com maior participação na paternidade de Deus do que São José. Olha o que diz lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 12. O demônio fica furioso. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. O demônio fica furioso com o fato
de Deus ter se humilhado para fazer-se homem e ter se submetido ao quarto mandamento. Ao tomar a natureza humana, a segunda pessoa da Santíssima Trindade escolheu uma vida de submissão, de obediência e de honra a mortais. Satanás é capaz de compreender o fato de que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores tem obedecido ao quarto mandamento e se submetido à autoridade de São José na terra. Deus rebaixou-se para obedecer e servir as criaturas feitas de pó. A obediência filial de Jesus a São José provoca apenas desdém no demônio. A paternidade de São José é poderosa. O demônio odeia que Jesus e Maria tenham obedecido às instruções amorosas de São José. Agora no céu, o poder de intercessão de São José representa uma grave ameaça aos ardis do demônio, e o demônio sabe disso. Olha o que diz o beato Bartolo Longo. O Pai Eterno compartilha com São José a autoridade que possui sobre o Verbo encarnado. Assim, como Deus compartilhou com Adão sua autoridade sobre as criaturas. O Pai Eterno compartilha com São José a autoridade que possui sobre o Verbo encarnado. Assim como Deus compartilhou com Adão sua autoridade sobre as criaturas. O beato Tiago Alberione nos diz o seguinte: na Sagrada Família, ele, São José, representava o Pai Celeste. Santa Madalena Sofia Barati nos diz o seguinte: os dois maiores personagens que viveram nesta terra sujeitavam-se a ele, São José. São João Paulo II vai nos dizer: São José foi chamado por Deus para servir a pessoa e a missão de Jesus diretamente, mediante o exercício da sua paternidade. No lar de Nazaré, as instruções de São José eram semelhantes às ordens paternas. No céu, Jesus continua ouvindo seu Pai virginal, porque os desejos de São José estão sempre de acordo com a santíssima vontade de Deus. Satanás fica aterrorizado por José continuar a exercer sua influência paterna no céu, por meio da sua intercessão extraordinária junto ao Filho de Deus. O demônio odeia Deus Pai e todo o reflexo da sua paternidade. Esse ódio incita o demônio a destruir a paternidade em todos os homens, tanto leigos como sacerdotes. Sem dúvida, o demônio tem um medo enorme de papas zelosos, de padres santos e do sangue dos mártires, mas também teme tremendamente leigos que tomam São José como modelo para a sua paternidade. A última coisa que o diabo quer é homens que sejam imagens de São José, aumentando a presença do Santo Patriarca no mundo. Se um homem se deixa ser uma imagem de São José, imitando-lhe as virtudes, os ataques de Satanás contra a família, que é a igreja doméstica, e o corpo místico de Cristo, a igreja, perdem sua força. Quando leigos, padres e bispos tomarem São José por modelo da sua autoridade paterna, a igreja vivenciará vitórias tremendas sobre o mal. A amável e misericordiosa paternidade de São José serve de modelo para todos os homens, ensinando-lhes a usar adequadamente a autoridade paterna e a cooperar com Jesus e Maria para a salvação do mundo. Santo Afonso Maria de Ligório nos diz o seguinte: São José não foi apenas destinado a servir de alívio à Mãe de Deus, que tantas tribulações teve na terra, nem era apenas o arrimo de Jesus Cristo, mas estava destinado também a cooperar de certa forma com a redenção do mundo. A pureza de São José também aterroriza Satanás. É uma tragédia que a maior parte das obras de artes com São José o representa como um ancião. Infelizmente, às vezes, ele é até retratado como um homem delicado e efeminado. Essas imagens estão longe da verdade sobre o tipo de homem que São José é. São José é um matador de dragões. Seu lírio não é a bengala de um velho, é a lança de um cavaleiro. Raros são os artistas que retratam o lírio de São José como uma arma afiada, que perfura o dragão serpente. A igreja precisa hoje de imagens que representam São José como um matador de dragões. Ele trabalhava com ferramentas viris, cortava madeira e manejava um machado afiado. É dessas imagens que as casas e igrejas precisam para transmitir a verdadeira masculinidade de São José.
A pureza de São José é uma arma contra a imundície e as perversidades do demônio. Satanás é uma criatura imunda, perversa e pornográfica. A pureza lhe causa repulsa, fere-o. O pecado número 1 entre os homens nos dias de hoje é a impureza. É uma praga espiritual que destrói as mentes e os corações dos homens em escala global. Essa praga traz consigo a pornografia, os atos imorais solitários, os atos e estilos de vida homossexuais, a pedofilia, a coabitação, a contracepção, o aborto, o incesto e tantas outras coisas hediondas que têm surgido na sociedade atual, as zoofilias e tanto outro mais. Esses pecados deixam os homens sem força e espiritualmente impotentes. Homens impuros não têm força, não são uma ameaça ao demônio, porque são espiritualmente impotentes. Isso explica o fato de tantos homens hoje não terem força para lutar contra o mal. O demônio não teme muitos homens hoje. Satanás não tem nada a temer de um homem que escolheu livremente deixar os demônios entrarem em sua vida por meio da luxúria e da pornografia, dos desejos imorais e de todas as outras formas de perversão. Um coração imundo cega uma pessoa para o semblante de Deus. Se os homens querem ver Deus e ter poder sobre as trevas, devem lutar para ter um coração casto e amoroso como São José. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. São José vê o rosto de Deus e tem poder sobre o mal, porque é puro. Na terra ele contemplou o rosto de Jesus por décadas. No céu contempla o semblante divino para sempre. A luminosidade do rosto de São José cega os demônios do inferno. A igreja e o mundo precisam de homens que sejam o terror dos demônios. Isso só acontecerá quando os homens imitarem a virtude de São José. Se o fizerem, o mundo será renovado. Se os padres e bispos fizerem isso, a igreja será renovada. Quando padres e bispos tiverem corações puros e que reflitam o espírito cavalheiresco e a pureza guerreira de São José, as paróquias voltarão a encher-se de gente zelosa pelas coisas de Deus. Quando os bispos imitarem a pureza e o zelo e a paternidade de São José, a humanidade voltará a enxergar a igreja, a bússola moral do mundo. Todos os homens podem tornar-se terrores dos demônios se imitarem São José. Olha o que São Francisco de Sales nos diz. Valente e forte é o homem que, como São José, persevera na humildade. Vencerá ao mesmo tempo o demônio e o mundo, que está repleto de ambição, vaidade e orgulho. Homens que querem ser puros rezam. Sem oração ninguém é capaz de ser puro. O Papa Leão XIII compreendia isso muito bem. Ao final do século XIX, Satanás lançou sobre o mundo um dilúvio de imundície, falta de modéstia e impureza. O Papa Leão XIII desejava combater esse ataque e fundiu duas das maiores armas espirituais de que a Igreja dispõe em um arsenal: o Rosário e São José. Esse Papa profético pediu que a seguinte oração a São José fosse rezada ao fim do Rosário no mês de outubro. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação. E depois de ter implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança solicitamos o vosso patrocínio. Por este laço sagrado de caridade que uniu a Virgem Imaculada, Mãe de Deus, pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno para a herança que Jesus conquistou com seu sangue, e nos socorrais em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda providente da divina família, a raça eleita de Jesus Cristo. Afastai para longe de vós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas, assim como outrora salvastes da morte a vida do menino Jesus. Assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus contra as ciladas de seus inimigos e contra toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que a vosso exemplo e sustentados com vosso auxílio
possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança, assim seja. A Igreja precisa invocar constantemente o auxílio de São José para vencer o demônio. São José é mais poderoso no céu do que na terra. É verdade que outros santos gozam de grande poder no céu, mas pedem como criados, não dão ordens como mestres. São José, a cuja autoridade Jesus sujeitou-se na terra, obtém o que deseja do seu Filho nutrício, Rei dos céus. Isso é um pensamento de São Tomás de Aquino. Santo Agostinho diz assim: o que Jesus negaria a São José, que nunca lhe negou nada durante sua vida mortal na terra. Santa Teresa d'Ávila nos diz o seguinte: o Senhor quer que entendamos que assim como estava sujeito a São José na terra, pois como detinha o título de pai, sendo tutor do Senhor, José podia dar ordens à criança. Também no céu faz o que quer que ele ordene. Santo Ambrósio: uma vez que na Escritura está escrito que Deus fará a vontade daqueles que o temem, como recusá-la a fazer a vontade de São José, que o alimentou por tanto tempo com o suor de seu rosto. Santo Afonso Maria de Ligório: devemos ter a convicção de que, em consideração aos seus grandes méritos, Deus não vai negar a São José qualquer graça que ele peça em favor daqueles que o honram. Vamos ver o que diz São Bernardino de Sena: sempre que o favor divino escolhe alguém para uma graça especial ou uma posição elevada, dota o escolhido com todos os dons necessários para ele e para a sua tarefa. É o que se verifica de maneira preeminentemente em São José, pai nutrício de Jesus Cristo e verdadeiro esposo da Rainha do Céu e Senhora dos Anjos. Ele foi escolhido pelo Pai como pai adotivo fiel e guardião dos seus principais tesouros, a saber, seu filho e sua esposa. Se o comparamos com a Igreja de Cristo inteira, não é ele esse homem eleito e único por meio do qual e sob o qual Cristo foi trazido ao mundo com a ordem e a honra devidas? Se, pois, toda a Santa Igreja tem uma dívida para com a Virgem Maria, porque por meio dela tornou-se digna de receber Cristo depois de Maria, a Igreja tem uma dívida de gratidão e veneração singular para com ele, pois ele é a chave do Antigo Testamento, em quem a dignidade dos patriarcas e dos profetas alcançam o fruto prometido. Não há dúvida de que Cristo no céu não negou a José esta familiaridade, essa reverência e essa dignidade elevada que lhe ofereceu como um filho a um pai, quando viveu entre os homens. Antes, ele a aumentou e aperfeiçoou. São Pio de Peutricina, olha só, Padre Pio, aí os devotos de Padre Pio, vamos ver o que ele nos diz. Com o amor e a generosidade com que guardou Jesus, São José guardará também a tua alma, e como o defendeu de Herodes, também defenderá a tua alma dos mais ferozes dos Herodes, o demônio. Todo o cuidado que o patriarca São José tem por Jesus, também tem por ti, e sempre te ajudará com seu patrocínio. Liberta-te-á da perseguição do perverso e soberbo, e não permitirá que teu coração se afaste de Jesus. Vai a José com extrema confiança, porque não me recordo de ter pedido alguma coisa a São José sem a ter obtido. São Padre Pio de Peutricina. Vamos ver o que diz o beato Bartolo Longo. Teu nome, José, é a alegria dos céus, a honra da terra e o conforto dos mortais. Teu nome revigora os fracos, conforta os aflitos e cura os doentes, amolece o coração dos endurecidos, ajuda-nos na tentação, liberta-nos das armadilhas do diabo, obtém toda graça e partilha o poder dos santos nomes de Jesus e de Maria. Nós chegamos ao final da nossa meditação de hoje. Como atividade, para nós iremos rezar
o Santo Terço de São José e a ladainha de São José, oferecendo por todos aqueles que precisam de libertação e para que São José acampe na nossa casa para nos libertar do poder do demônio. Nós estivemos e continuaremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês e até a próxima meditação.